nós dois estamos aqui extremamente felizes por justamente conseguir trazer para vocês o resultado da pesquisa salarial de programadores de 2022. Demorou, né? Tem muita gente que já estava cobrando a gente, mas vocês devem ter visto o que aconteceu aqui em Petrópolis, né? Então, todos os nossos projetos atrasaram. A gente tinha prometido no início de março o resultado e a gente postergou mais um pouquinho. Então, a nossa pesquisa, ela coletou dados entre os dias 16 de dezembro até 16 de março, que inclusive é aniversário da cidade de Petrópolis. Aniversário aqui de Petrópolis. E, então foram 4 meses de coleta e a gente vai destrinchar tudo aqui para você agora e vamos dar as nossas observações sobre a pesquisa. Tá preparado? Então, bora lá! Para começar, nós temos que agradecer a todos os participantes, e foram muitos, viu? Um total de 11.521 desenvolvedores que responderam à nossa pesquisa. Então, muito obrigada. A gente falou lá atrás, quando a gente começou a coletar, que a nossa meta era 20 mil. Só que a gente não quis ficar esperando atingir essa meta. A outra pesquisa também foi bem parecido ali, né? Foi 11.441. Mas, na verdade, no ano passado, nós deixamos a pesquisa no ar durante um tempo maior, né? Então, nós conseguimos um número maior de respostas agora em um espaço menor de tempo. Muito obrigado a todos vocês. Estamos aqui hoje na Água com Gás. Tem muita gente falando, pô, vocês não tomam café? A gente toma muito café. Só que quando a gente vem gravar, a gente deixa para beber outras bebidas também, né? Então a gente bebe chá, bebe água com gás. Tá muito quente hoje, gente. 34 graus aqui em Petrópolis, que é um lugarzinho mais fresquinho, viu? Então a aguinha tá sendo bem-vinda. É. E a gente vai trazer aqui outras bebidas também, tá? Não precisam ficar nervosos aí. Agora, enquanto a gente também não tiver um patrocínio de alguma marca de café que a gente goste, também a gente prefere... Pode beber água, não tem problema. Pode beber água. Então, vamos começar as nossas análises. Lembrando que essa pesquisa é um projeto nosso aqui do Código Fonte, tá? Não tem patrocínio, não tem nenhuma empresa envolvida. Projeto 100% nosso aqui. Bom, vamos começar vendo aqui a tela. Eu trouxe aqui, na verdade, as duas telas, tá? Da pesquisa. A gente vai fazer alguns comparativos em relação à versão anterior, que pegou em 2020 e 2021. E a gente acrescentou algumas informações que são muito relevantes, porque depois da pandemia veio aí trabalho remoto, oportunidade para trabalhar para fora também, aqui do Brasil. Então, toda essa pesquisa agora contempla também esse tipo de informação. Então, sem mais delongas, como a gente já falou, foram 11.521 participantes, desenvolvedores brasileiros. Olha só, eu me arrisco a dizer que é a maior pesquisa, provavelmente deve ser a maior pesquisa. Eu vou chutar essa. Deve ser a maior pesquisa de desenvolvedores brasileiros já feita. A gente tem aqui, 39,8% se declaram como full stack, 26% estão cursando alguma graduação. Só para efeito de comparação, na pesquisa anterior, 30% estavam dizendo que estão cursando a graduação. Pode ser que essas pessoas já tenham se formado. Ou tenham abandonado, também ou acontece. Simplesmente a gente pegou uma amostragem diferente. Isso pode acontecer também, tá? 12% possuem entre 4 a 6 anos de experiência na área. Na outra pesquisa, isso foi 11%, 11,5%, praticamente igual. Exato. E 1,68% são devs que moram e trabalham fora do Brasil. Isso é importante porque a gente fez algumas perguntas para esses devs também, para a gente saber em que país que eles trabalham e como é que se eles têm vontade de voltar para o país, aqui para o Brasil. Então, esse tipo de informação é sempre relevante. E agora acho que a gente pode partir para a informação que é a mais esperada por todos, né? A média salarial por nível. Então tá tudo bem destrinchadinho para vocês. E nós fizemos até, se vocês repararem, do lado do valor, né, dessa média, existe uma setinha para cima ou para baixo. E isso daí é justamente um comparativo que nós fizemos com a pesquisa do ano passado. Então, de cara, aqui na média salarial, dá para perceber que todas elas aumentaram. Todas, sem exceção. É verdade. Bom, vamos lá. Estágio, R$ 1.744. Isso dá um aumento de 31%. Aí você fala, poxa, então você deve ter pego uma amostragem, de repente, menor de estágio, né? Por isso que tem aqui o gráfico de pizza aqui do lado, dizendo justamente qual é a amostragem geral de todos os participantes. Vamos fazer uma comparação rápida. Nessa edição, tivemos 8,10% no estágio. E na outra edição, foi 12%. Ou seja, tivemos menos estagiários respondendo, né? Mas, por outro lado, júnior foi o que mais respondeu dessa vez, 31%, junto aí com pleno.
inclusive, se a gente fizer uma rápida comparação visual com os gráficos, você vai ver que a amostragem está bem similar, né? Tá, é verdade. Então, a gente pode dizer, porque quando a gente viu esses números todos maiores, a gente falou, poxa, será que de 2020 ali até agora, 2022, aumentou esse patamar realmente, esse percentual, os salários? Então a gente coloca aqui estágio 31%, júnior 23%, pleno 32%, 35% para sênior e outro 48%. Pois é, então acho que a conclusão que nós chegamos é que sim, né? Houve realmente um aumento, e isso assim, já é especulado pelo mercado, né? Todos estão falando que estamos ganhando mais, todos os programadores em todos os níveis, e a pesquisa refletiu mesmo isso, assim, em ganhos que consideravelmente maiores. São consideravelmente maiores do que do ano passado. Em números brutos aqui, vamos ver, ó, júnior 3.658 a média, e a do ano passado ficou em 2.955. Não é os 5.000 aí que todo mundo está falando aí, mas realmente essa média é bem acima do que a gente viu do ano passado, né? E até comparado com outras profissões no Brasil, a média do júnior já é mais alta do que nas outras profissões, né? Sim. A gente aqui está falando de desenvolvedores. Sim. Só esse valor aqui já, para a média do Brasil, já é muito acima, né? Mas esse número chama atenção realmente, né? Porque você coloca pleno de 3.600 para 7.300 para pleno, e a gente tinha 5.900 para 5.500. E o sênior, olha só, 14.000. Tá, acho que você só falou pleno e na verdade era júnior, né? Mas foi. Foi? Foi, deu para entender. Então, de 5.500 para 7. Isso. E o sênior de 10.600 para 14.399. Olha, tudo bem que a gente teve bastante inflação aí nesse período, né? Mas se essa média refletir realmente o quanto as empresas estão dispostas, de alguma forma geral, né? Uma média geral, né? Nunca é individualizado. Isso é bom deixar claro, né? Que essa média serve para a gente ter uma temperatura do mercado. Isso individualmente é de cada um, tanto para a empresa, para sua própria política de preços e também para cada indivíduo, para a experiência, para stacks. Então tem muita coisa envolvida nesses números e a gente não pode levar sempre ao pé da letra, né? Bom, acho que agora a gente já destrinchou, né, um pouco essas médias que a gente aferiu aqui na pesquisa. Então vamos olhar agora uma coisa mais destrinchada, né? Vamos ver as informações que são muito relevantes também para o nosso mercado. Vamos começar aqui por gênero. Isso, tivemos aí masculino, obviamente, é a maioria ainda, 92,1%, e o feminino com 7,5%. O interessante é que na última pesquisa, a participação feminina foi de 5,9%. Então, sim, estamos vendo mais mulheres entrando na área de tecnologia, embora, obviamente, ainda esteja muito longe desse patamar dos homens. Uma coisa interessante também, como a gente viu que o mercado está aquecido e muitas pessoas trabalhando aqui remoto, para fora, isso pode refletir também esses salários, essas médias também. Então é uma coisa que a gente tem que atentar. Só que a gente tem essa informação também e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente sabe que o patamar de salários ele acabou aumentando um pouco. Então, na última pesquisa, a gente fez a pergunta da média salarial até 30 mil, se eu não me engano, né? Chegou a 30 mil. 20 até, né? 20, a gente pode até conferir. Sim. Aqui, ó. Acima de 20, é verdade. Só que agora a gente sabe que tem programadores que estão acima desse patamar. Se você ganha em dólar trabalhando no Brasil e você ganha uma média salarial que se paga, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, é muito fácil bater esses 20 mil. Então a gente aumentou um pouco o range, justamente para a gente ter um pouquinho mais de informação sobre onde está, né, a média salarial realmente. Então a gente viu, por exemplo, para o masculino, a gente viu pessoas aqui entre 20 e 30 mil, 30 e 40, 40 e 50 e acima de 50 mil. Aqui são os números reais aqui, né? Não está em percentual, mas dá para a gente ver que o maior percentual no masculino está ali entre 9 e 12 mil, enquanto no feminino é de 2 a 3 mil, mas vamos ponderar aqui, né? Isso aqui, ele não está aberto,
para a gente saber experiência, tempo, stack, tá? Então fazer essa comparação bruta assim pode parecer meio injusto, isso, né? Um pouco desleal. O que eu percebi também, se nós olharmos na pesquisa do ano passado, assim, dando aquela rápida analisada no gráfico, é que realmente você vê que o gráfico feminino está começando a andar um pouquinho mais para lá. Então acho que as mulheres talvez que estão entrando agora no mercado, que estão se profissionalizando, que estão ficando com um pouco mais de experiência, estão conseguindo ali caminhar esse gráfico de salários para um patamar mais alto. Eu vejo isso de um ponto positivo e ainda tem muito para se caminhar nisso, mas ainda assim eu vejo com bons olhos. Importante também. Todos esses insights que a gente tirou aqui dentro do site da pesquisa, a gente pode manipular mais informações, tá? Esses dados aqui, eles estão meio brutões, estão calculados. No nosso Instagram, por exemplo, se você não segue a gente, segue a gente lá no Código Fonte TV, a gente vai começar também a destrinchar um pouco mais essas informações. Então, se a gente tem, por exemplo, a média ali, júnior, pleno, sênior, a gente também vai depois começar a divulgar outras informações por gênero também. Então, isso. E a gente vai conseguir justamente cruzar essas informações, né? Que aqui às vezes estão um pouco mais separadas, a gente consegue fazer essa análise cruzada de todas as informações e nós vamos disponibilizar aí ao longo dos próximos meses, provavelmente, no nosso Instagram. E aí estamos também querendo ajuda de vocês que trabalham aí com ciência de dados. Se você quiser manipular essas informações e criar esses insights pra gente, entre em contato conosco, porque aí a gente pode fazer uma parceria e trazer, de repente, até outros vídeos com essas análises também, tá? A gente promete fazer isso lá no Instagram, mostrar algumas dessas comparações, esses cruzamentos, que são muito importantes também, mas a gente pode trazer outros vídeos, porque esses insights aqui, eles não param só aqui, né? Vamos seguir para frente? Sim, tem muita coisa ainda. Bom, e aí a gente tem uma informação que é muito relevante, uma pergunta que todo mundo faz pra gente. E aí, faço faculdade ou não faço faculdade, né? A gente traçou aqui um gráfico que mostra a faixa salarial justamente para quem fez faculdade, para quem não fez. E a gente consegue ver, olha só, se a gente baixar um pouquinho aqui, a gente vai conseguir ver que a faixa salarial para quem tem o superior completo, ela é maior, né? De alguma forma, o mercado ainda reconhece essa informação. A gente sabe que para você entrar no mercado, não necessariamente, a gente precisa de uma graduação. Só que a gente sabe também que muitas pessoas têm dificuldade para entrar no mercado porque ela, às vezes, não está cursando uma graduação. Então, aquele espaço que se abre no mercado para um estágio é justamente para quem está estudando. Tem muita gente que fica na dúvida, poxa, se eu criar o meu portfólio, eu consigo entrar? Consegue também. Mas a grande verdade é que muitas empresas que reconhecem a graduação ainda como uma porta de entrada para o mercado, ela acaba sendo essencial, né? A gente tem aqui parceiros aqui no canal de educação que já bypassam um pouco isso. Então a pessoa faz uma formação dentro de uma escola dessas de programação e a própria empresa, às vezes a empresa até patrocina uma turma, a empresa contrata pessoas que já estão ali terminando. Então é uma outra forma também de você ser enxergado pelo mercado, né, mesmo não fazendo uma faculdade. Enfim, né, nós falamos aqui em várias vezes no canal, né, que existem muitos caminhos, não existe um único caminho. Mas o que nós conseguimos perceber aqui pelo gráfico, olhando, é que justamente os maiores patamares ainda são ali de quem tem a graduação e nem só a graduação. Você vê que a pós-graduação, que está aqui em laranjinha, também é mais apresentada nesses maiores patamares de salário, né? Bom, então não tem jeito, né? Essa pergunta aqui que todo mundo nos faz, ó, tá a resposta aqui, tá? A gente não precisa falar nada. Bom, e aqui agora tem um outro item ainda relacionado ao conhecimento e que esse é novo, se eu não me engano, corrija se tá certo, é novo. Nós selecionamos ali como você faz para aprender e se manter atualizado, né? E vimos ali que os vídeos, artigos e blogs realmente consomem ali uma boa parte da pizza. É verdade, ó, 47%, praticamente metade das pessoas se atualizam através de artigos, blogs, vídeos. Não é nada de novo, tá? Quem é programador aí há 20 anos já faz isso. A diferença é que não existia vídeo naquela época, então a gente tinha fórum, tinha blog, tinha artigo, e era uma forma mais rápida, até do que os livros, né, de você estar se atualizando. Mas se usava, sim, muitos livros, tá? Então você, para adquirir o conhecimento, usa o livro, e aí para você se atualizar é atrás realmente da documentação oficial,
dos artigos, etc. Isso, na minha visão, não mudou muito. Agora a gente tem também em 36% os cursos online ou certificação. E os fóruns e comunidades online. Aí 5,95%. Essa aqui é que me pegou. Uhum. Porque a gente deu uma dividida ali e a gente vê que artigos e blogs e vídeos tá disparado na frente, né? Que bom, né? Porque nós estamos aqui fazendo vídeo neste momento. Mas realmente nós ficamos ali um pouco surpresos, né? Porque a gente entende da importância que tem todo esse material que vem de Stack Overflow, Discord, Telegram, é muito importante. Então nós achamos que esse percentual seria maior, né, Gabriel? Nos surpreendeu. É verdade. E os livros e e-books estão lá embaixo, ó, 2%. Mas tudo bem. Vamos seguindo então. Bom, aqui essa pergunta também foi nova. A gente quis saber se agora, nesse momento, você tem pretensão, né, se os devs aí têm alguma pretensão para se mudar de país, sair do Brasil e seguir a carreira de desenvolvedor fora. Olha só os percentuais. 36% não e 36% sim para os próximos 5 anos. 18% sim, mas levará mais de 5 anos. É um longo prazo aí, né? Provavelmente são pessoas que ainda estão na graduação, estão ali no processo de formação. Sim, em até 1 ano, 6%, e já estou no exterior, 1,66%. Aí bate aí com aquele percentual que a gente falou de pessoas que já estão atuando lá fora, né? E o que nos leva a crer que, gente, o percentual de pessoas que pretendem sair do país para trabalhar lá fora é imenso. É bem alto, é bem alto. É realmente grande. E nós entendemos, né? Acho que as situações aqui são várias. Primeiro que as oportunidades lá fora estão, assim, cada vez crescendo mais. Às vezes a qualidade de vida, dependendo do país que você vai, é melhor do que a qualidade que nós temos aqui no Brasil, é indiscutível. Cada um tem o seu motivo, né? O seu motivo. Pode ser motivo político, econômico, de tudo, de segurança. A gente sabe que cada um, né, sabe onde a sua corda aperta, né? Então, a gente sabe muito bem que, como o mercado está aquecido lá fora também, esse percentual é muito alto, isso realmente chama bastante atenção. Só que aí a próxima pergunta é justamente sobre o nível de inglês. Nós sabemos o quanto isso pega, né? Tem muitas pessoas agora querendo trabalhar para empresas lá fora ou ir lá para fora, mas muita gente aqui ainda tem esse problema do inglês, que vem de uma educação básica, né? Enfim, podemos discutir várias coisas a respeito disso. E as empresas lá fora já perceberam isso também, aqui dos brasileiros, né? A gente sabe que a gente não tem uma cultura do inglês tão forte assim. Então a gente já pegou, por exemplo, oportunidades em que a própria empresa, mesmo você não tendo o inglês fluente, a própria empresa te ajuda nisso. Olha só. O desespero quase, Olha, né? O desespero, né? Se você quer ser um dev, estuda inglês. A gente já tem vários vídeos aqui falando sobre isso. Nós mesmos não temos um inglês tão fluente assim, mas a gente já trabalhou bastante com projetos lá de fora, com networking de pessoas lá de fora, justamente porque a gente não consegue fugir. O inglês faz parte do nosso dia a dia, estando aqui no Brasil, estando fora. Então, numa oportunidade que você tiver, se você ainda não tem, estude o inglês, tá bom? O nível de inglês das pessoas que responderam está 46% como intermediário, 31% básico, 20% fluente e 2% nenhum. Isso aqui já é um bom sinal, eu acho. Sim, eu acredito que sim. Até porque acho que hoje é muito mais comum, né? As pessoas têm uma vivência com o inglês que há 40, 50 anos atrás aqui no Brasil não se existia. Então, obviamente, todo mundo já tem ali um nível básico de inglês. Mas é preciso realmente muito mais do que o verbo to be que nós aprendemos aí no colégio, né? E a próxima pergunta que nós fizemos foi justamente se você consegue conversar. Porque nós sabemos que também existe uma diferença entre ser muito bom no inglês e conseguir falar fluentemente. E realmente o número comprovou, né? Praticamente 64% das pessoas não conseguem falar, não tem essa fluência para poder, às vezes, participar de uma reunião, participar de um levantamento de um projeto. Simplesmente então, isso daí vender uma ideia, explicar uma solução que você quer implementar, isso é importante, né? E a gente nem coloca a gente coloca aqui como fluência, mas é aquela coisa realmente de você conseguir se comunicar, é o mínimo, né? Que é o que a gente faz, gente, né? A gente consegue se comunicar. Esse número já não é tão grande. Então, nessa parte, a gente tem que realmente ajudar. A gente sabe que antes da pandemia, muitas pessoas que trabalhavam daqui do Brasil e prestavam serviço para fora, muitas vezes faziam isso simplesmente através de e-mail. E aí, na hora que você está escrevendo, você tem ali um helpzinho, né, de um tradutor, alguma coisa nesse sentido.
Só que com as calls que a gente tem feito aí, e tem muita gente trabalhando com várias pessoas de várias pessoas do mundo, né? É importante você falar mesmo, né? Você se expressar falando. É esse tipo de skill do inglês que a gente tem que focar hoje em dia também, né? Não só na escrita, porque ainda é importante, mas a fala. E a fala, se eu não me engano, para mim, deve ser que é menos complicada, eu acho. Porque é só treino. A gente começa falando, né? Então... Porque é só treino, né? Então tem muitas ferramentas também, a gente já trouxe aqui no canal também, que ajudam isso a você desenvolver essa skill no inglês. Chegamos então justamente aí nos programadores que trabalham no exterior e nós perguntamos se eles voltariam para o Brasil. Foram 193 devs que participaram, que estão fora do Brasil. Tá? A amostragem não foi tão grande, mas a gente sabe aqui que 63% não voltam. A gente não perguntou o motivo, mas a gente sabe que consegue imaginar aqui. Pode ser qualidade de vida, principalmente. Qualidade de vida, incluindo ali também recebimentos, né? Receita, você ter uma perspectiva, uma coisa desse sentido. Então, eu acredito que sim, né? Isso. E o talvez ficou ali com 25%, e quem realmente pretende voltar ficou em 11%, né? 10,8%, 11%. Realmente, acho que quem acaba saindo do país raramente quer voltar, né? Essa é a realidade. E aí a pergunta que fica é... e quem fica aqui no país, cara? A gente vai só aumentar esse apagão aí de profissionais, né? A gente precisa realmente de mais pessoas, porque as boas provavelmente já estão saindo do país, né? Uma boa notícia para quem está aqui e vai fazer carreira aqui, mas é ruim de certa forma porque são as pessoas que têm mais experiências e que, na verdade, que compartilham conhecimento e que fazem também o nosso grupo aqui, né, a nossa comunidade como um todo se desenvolver, né? A gente sabe que isso acontece dentro de empresas, como o sênior é que ajuda o júnior dentro de empresas, né? E isso é meio preocupante. Bom, e com relação à faixa salarial, obviamente também não houve nenhuma novidade, né? Ela tá lá pro final da nossa tabela. Pois é, quando você converte, a gente pediu para a pessoa converter o salário dela em real, para a gente ter uma média toda em real, a gente vê que para quem pretende voltar para o país, ela está com uma média de 22.452 e para quem não pretende, 20.881. Como for uma amostragem pequena, isso praticamente para mim, na minha visão, é a mesma coisa, não tem diferença, né? E aí essa faixa realmente entre... a gente tem aqui os dados por faixa, tá? E como não é uma amostragem tão grande, isso pode fazer uma certa diferença assim, né, no resultado. Mas realmente é uma faixa grande se a gente comparar se a pessoa estivesse aqui no país, né? Isso que é engraçado de ver. Bom, vamos lá. A gente separou aqui também a média salarial por país. E aí também entra no mesmo caso. Como foram poucos participantes, a gente teve, por exemplo, na Colômbia, a gente teve um participante e ele disse que ganha acima ou até 60 mil. Então, essa média realmente ficou mais alta, mas aí foi uma pessoa. A gente não pode levar isso como a média da Colômbia, né? A gente não pode dizer que a Colômbia é um país que paga muito bem para desenvolvedores. Então, a gente pode pular aqui para um país que teve mais participantes. Ó, vamos colocar aqui, por exemplo, Alemanha, olha lá, 14 participantes. Convertendo em real, já deu uma média de 29.857. O Canadá tiveram 18 participantes e também teve uma média de 29, quase 30 mil. Vamos aqui, Estados Unidos. Deixa eu olhar aqui. 6 participantes, 33 mil. Holanda também, peraí, deixa eu voltar do nome. Falei junto até, né? Holanda tem bastante brasileiro lá, né? 31 mil, Inglaterra 26 mil com 5 participantes. O legal aqui é que Japão e Angola, ambos tiveram 7 participantes e ambos têm 18 mil reais ali de média, quase empatou. Vamos procurar Portugal? Sim. Que com certeza... Aqui, 75 participantes. A gente sabe que tem muito dev Até que prefere, porque é bom, né? Que não tem o problema da língua, né? Então é uma barreira a menos. E aí a média já ficou em 12 mil. Bom, acho que já deu para ter uma boa ideia aí dos salários de quem está fora do Brasil, né? Vamos passar então para o próximo item. Então vamos lá, o modelo de contratação. A gente fez essa pergunta também na pesquisa anterior. Para a CLT, a média passou a ser de 6.702. Na pesquisa anterior, ela estava em 5.585. Para PJ, também aumentou. E muito, né? Bastante, cara. Nossa. Passou de 7.684 para 11.255. E algum outro modelo que você
que se utilize, né? Pode ser um flex, pode ser freelancer, pode ser qualquer outra coisa, também aumentou de 4.200 para 6.737. Então isso mostra também que, independente do modelo, daquela média que a gente tirou, para cada modalidade, né, isso também aumentou. E aí a gente perguntou, justamente, essa é nova, sobre a modalidade de trabalho. Remoto, híbrido e presencial. 75%, se a gente somar aqui com 14% do híbrido, estão trabalhando de forma remota ou semipresencial. 75% remoto, ou seja, a grande maioria dos devs já está em casa trabalhando. Agora, o legal é que nós perguntamos também qual seria a modalidade ideal. E os números ficaram ali no remoto, ficaram parecidos, embora esteja menor do que o real. Então, realmente, tem gente que está no remoto, mas prefere voltar para o híbrido ou para o presencial. Não, mas para o presencial não. Porque o presencial, a pessoa, 10% atua no presencial, só que só 2% é que gostariam de ficar no presencial. Ou seja, eu acho que esse modelo presencial, pelo menos para nós desenvolvedores, morreu, cara. Mas eu acredito que o híbrido seja uma boa saída. Eu acho que, principalmente para algumas empresas, é fundamental ter o pessoal ali em algum momento convivendo no mesmo espaço. Eu acho que essa convivência faz diferença para a equipe em vários aspectos. Por isso que eu, Vanessa, acredito muito num híbrido. E a pergunta que fica é essa. Vai voltar ao presencial? Eu acho que a gente vai ter muita resistência no mercado, né? Mas vamos para a próxima. A gente perguntou também sobre os tipos de programadores, vamos dizer assim, né? As stacks, né? A grande maioria aqui se disse full stack e a gente consegue ver a faixa salarial de cada um. A gente pode mostrar que, por exemplo, o back-end em relação ao front-end é o que está mais em destaque na faixa salarial, além do full stack, né? Que é o que fica no topo ali, né? E se nós pegarmos aí por valores, né, quem acabou ficando com a maior média foi o Full Cycle, que ficou com 12 mil de média, e o DevOps, que ficou com 9.200 de média. Então Exato. são os profissionais ali que ganham mais de acordo com as modalidades. E a gente viu também em relação à pesquisa anterior. Todos também acabaram aumentando o salário, né? Alguns aumentaram até bem, né? O front-end, a média aumentou bastante. A gente está vendo que o nosso mercado realmente está se expandindo demais. O mobile e o full cycle, eles não estavam na outra pesquisa, por isso que não apareceu aqui a setinha, né? Mas vamos então partir para a média salarial por estado. Aqui também a gente colocou, está ordenado por média... Ordem alfabética, né? Mas a gente sabe que isso vai depender muito da amostragem, né? O Acre ficou em primeiro, o Acre a gente sabe que não é nenhuma referência em relação à tecnologia, mas foram 13 participantes. Então lá, pelo menos, esses 13 participantes têm uma média boa. Vocês podem olhar aqui, a grande maioria está aqui em São Paulo, Minas Gerais, e a gente consegue também comparar essa média. Ó. Em São Paulo, saiu de 6.300 para 7.900. Em Minas, saiu de 4.800 para 7.600. Isso bastante o aumento, né? Rio de Janeiro, 5.500 para 7.500. E por aí vai. A gente pode fazer bastante comparações aqui em cada estado. Você vê, ó, Rio Grande do Sul, de 4.800 para 7.168. E então, a gente tem aqui também separado por região, tá? Para a gente também ter uma noção por estado. Bom, em seguida nós fizemos justamente aí um gráfico para levar em conta o tempo de experiência com relação aos valores. Isso para a gente responder a pergunta, será que o tempo de experiência também reflete no salário, né? Bom, e o legal é que a gente consegue perceber que está até bem similar ao da última pesquisa, né? Se nós compararmos ali os dois gráficos. A diferença que deu realmente, que me chamou atenção, é que quem tem entre 2 e 4 anos, ele desponta aqui entre a faixa 5, a 4 e 5, 5 e 6, mas também aqui na faixa de 7 a 9. Então, parece ser a faixa entre 2 e 4 anos que tem um gráfico mais estável, vamos dizer assim, né? Mas é interessante saber também que a partir entre 4 e 6 anos, a faixa entre 9 e 12 também prepondera. Então, isso responde um pouco aquela pergunta se um dev de 6 meses ou um dev que tem menos de um ano aí de experiência, se ele consegue realmente ficar numa faixa mais alta. E a gente vê aqui no verdinho que não.
tá? Com menos de 1 ano, não dá. Agora, com entre 1 e 2 anos, você já desponta aqui entre 3 e 4 mil. A gente tem uma faixa aqui entre 4 e 5 mil, tá? Então, a partir do primeiro ano aí para 2 anos, é que realmente aquela faixa de 5 mil reais aparece aí no radar para a maioria, né? E como estamos falando aí de tempo de experiência, acaba vinculando também a idade, né? Que foi justamente a pergunta que nós queríamos responder. A idade importa para a programação? E nós vimos aí que, pelo menos na nossa amostragem aqui de resposta, 48% das pessoas ficaram entre 25 e 34 anos. E logo depois tivemos aí com 34% de 18 a 24 e de 35 a 44, os 14%. Perguntamos também, e essa pergunta é nova, se as pessoas estão fazendo ou não estão fazendo, ou estão em processo de fazer transição de carreira. E aí que é legal, ó, 62% disse que não. Então, estão ali... O pessoal que já caiu direto na tecnologia. Já caiu direto. E aí, 35% sim estão fazendo transição de carreira. E a gente recebe todo dia nas nossas redes pessoas mudando de carreira, querendo adentrar ao mundo da programação. Isso é importante a gente saber também qual é o percentual desse pessoal, porque muitas dessas pessoas já têm algumas das skills já desenvolvidas e basta só aquela especialização técnica, né? Então são pessoas que, na minha visão, têm um plus a mais ali, além de um conhecimento em outra área. Então eles têm um plus a mais para entrar um pouco mais rápido na chegar nossa nos área. 5 mil mais rápido. Sim, exatamente. Bom, e tivemos também como calcular, obviamente, a média de salários de acordo com as faixas etárias. E a única aqui que acabou caindo um pouquinho com relação à última pesquisa foi de 55 a 64 anos, que é um percentual também bem menor de participantes. Agora, as outras faixas aumentaram, né? Bem, então, de 25 a 34, de 6.300 para 8.600. De 35 a 44, de 8 para 10. E é engraçado, a gente teve um percentual pequeno, né? Deixa eu ver aqui, ó, de 0,03 de 65 anos. Então, praticamente não teve poucas pessoas respondendo a partir de 65 anos. Mas a gente vê que é uma faixa também considerável, né? Saiu de 16 para 18 mil. Uma nova pergunta que nós fizemos foi com relação à satisfação. Se você está satisfeito com o que você ganha neste momento. E tivemos aí 47,49% das pessoas dizendo que sim, estão ali satisfeitas com o que estão ganhando. 12% indiferente, 25% insatisfeito, e aí tem o muito satisfeito, 11%. Ou seja, acho que de forma geral as pessoas estão sim satisfeitas com a renda atual. Tem muita gente que reclama, eu sei. É normal da natureza humana. Normal. Mas a gente sabe que, tem muitas pessoas que estão na nossa área que estão realizando sonhos que não realizariam, pelo menos num curto espaço de tempo, em outras profissões, né? Então, isso é muito legal de se ver. E a gente perguntou também qual é o grau de satisfação com a stack, quais são as tecnologias que você está utilizando, se você está satisfeito ou não. E a grande maioria aqui, 82,79%, diz que sim, estão satisfeitos. Então, se estão ganhando bem, estão trabalhando em algo que gostam, é sinal de que nós estamos felizes. Tá tudo ok. E como estamos falando aí de stack, de modalidade, resolvemos descobrir aí quais foram as plataformas de desenvolvimento que ganham mais. E, mais uma vez, como no ano passado, a web figura ali na ponta de todas elas, né? Exato. O web não tem jeito, né? É o coringa do desenvolvimento, né? Muitas pessoas começam aí com CSS, HTML, JavaScript, e é um ótimo caminho, sim, para se começar. Mas a gente não pode fechar o olho, cara. Nossa área não é só web, tem muito sistema aí corporativo, ERP, cara, tem muita coisa aí envolvida, né? Mobile, desktop, embarcados, que é uma coisa também que está só começando aqui no país. Então, essas stacks... e outra coisa também, teve muita gente falando, poxa, e ciência de dados, né? Acabou entrando em outras aqui, e nas próximas pesquisas a gente vai destrinchar um pouco mais isso, porque muito deve estar migrando também para a área de ciência de dados, então eu acho que é muito interessante ter esse tipo de informação. Inclusive, se você sentiu alguma falta, como teve gente falando aí pra gente da ciência de dados, de alguma informação que você gostaria de ter respondido na pesquisa que não estava lá, deixa no comentário do vídeo, viu? Que a gente sempre aproveita isso para o próximo ano. Agora, deixa eu comparar aqui rapidamente essa informação com a do ano passado. Ó. A gente viu que, para a web, a faixa preponderante era entre 1.000 e 2.000 e 2.000 e 3.000. E agora, a faixa preponderante para a web está em 9 a 12 mil. Ou seja, o web não vai cair tão cedo, né? A gente está vendo que
isso pode refletir, na verdade, uma profissionalização ainda mais do setor e dos profissionais, vendo que a web realmente é a plataforma que as empresas realmente estão apostando e que hoje é a que está pagando mais, né? E mais uma vez a gente separou aqui por linguagem, tecnologia. Essa separação, se você respondeu, você sabe que a gente pediu para você colocar as suas principais ferramentas e linguagens que você utiliza. E a gente vê que apareceu aqui o Spark em primeiro lugar com 2 participantes, mas na verdade a gente tem que ir atrás para saber a média realmente com uma amostragem maior. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o Clojure com 22, com 14 mil de média. Vamos atrás aqui do Go com 13 mil e a gente consegue ver também uma comparação em relação à pesquisa anterior, tá? COBOL apareceu ali também. O Swift tiveram 133 participantes com 10 mil de média no salário. O .NET Core com 89 participantes e 10 mil de salário. O Ruby também aumentou para 10 mil. Mas vamos atrás aqui dos hypes, né? Vamos ver aqui, tem Kotlin, ABAP, Java. Python. Python apareceu aqui com 881 participantes, de 5.600 para 8.500, aumentou a média. O Java também saiu de 6.500 para 8. Temos aqui no Code também alguns participantes. C# de 5.900 para 7.800. TypeScript saiu de 5.400 para 7.200, com 464 participantes. JavaScript aqui, 3.557. Saiu de 4.800 para 7. Então, é um aumento bastante relevante. Temos aqui Bubble também, ferramenta no Code, já apareceu também. Dart e por aí vai. Olha só, tem muita linguagem. Vai aparecer coisas mais antigas aqui também, PHP de 4.600 para 6.200. E, cara, por aí vai. Aí aqui Olha, vou fazer um destaque. O primeiro que eu reparei aqui, pelo menos, que está como tendo um decréscimo do salário aqui, foi a linguagem R, que saiu de 6.400 para 667. Mas são 3 participantes. 3 participantes então, só, mas só porque ele foi o único negativo. Então aqui você navega, você vai olhar e você vai ver se a sua tecnologia está presente aqui também. Então, na próxima, a gente complementou essa pergunta com os frameworks ou ferramentas, né? Além de linguagens e etc. E aí apareceu aqui em primeiro lugar Terraform com 34 participantes, 17.900. Temos Kubernetes. Phoenix, Kubernetes, Kotlin. Kotlin acabou aparecendo aqui também, nem era para aparecer como ferramenta, mas as pessoas preenchem também linguagem em framework, é uma zona. O Azure, apareceu aqui também, Android, AWS, Xamarin, Rails, Redis, e aí aqui a gente... Olha, eu vou destacar aqui o Spring, que está com 810 participantes e 8.700 de média. Esse bloco aqui não tem um comparativo porque no ano passado nós não fizemos essa pergunta. Não perguntamos sobre isso. Né? Então temos Nest.js, Django, aparecem muitas coisas aqui, Docker, o Spring também aparece de novo aqui com o Spring Framework. Node.js vale um destaque, 2.361 participantes com 8.000 de média. Queridinho aqui, o Flutter com 629 participantes, 8.300. E por aí vai. Aí aqui é só uma curiosidade realmente, né? A gente olhar algumas ferramentas e ver que média esses profissionais que preencheram isso colocaram aí nessa pesquisa. Se você quiser fazer download, existe ainda lá no rodapé da página um linkzinho para você fazer download do JSON com todas essas informações, tá? Fique à vontade para usar, só te peço para você fazer referência justamente à nossa página original, que é o pesquisa.códigofonte.com.br. E para você acessar e visualizar tudo isso que nós falamos com muito carinho, vendo exatamente o dado que você quer, é justamente o endereço que o Gabriel falou, pesquisa.códigofonte.com.br. E se você gostou dessa pesquisa, dê sua opinião, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, vire aqui o nosso CDF e não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, porque lá a gente vai colocar, aqui no YouTube também, a gente vai colocar mais insights sobre essas informações que a gente gerou da pesquisa. E outra coisa também, mais um engajamento aqui, um link para você seguir também. A gente tem um podcast, se chama Compilado.
Nunca ouviu falar, né? Se você entrar aí na sua plataforma de podcast favorito, vai estar lá, compilado Código Fonte TV. A gente lança todo sábado, 6 horas da manhã. É um compilado de notícias da semana do mundo da programação. Muito interessante de acompanhar. Ele também é uma newsletter, então você pode ir em compilado.códigofonte.com.br, se cadastrar e fazer parte também da nossa newsletter. É isso? Quer mais recados? Isso, não. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os 11 mil e tantos participantes que tivemos na pesquisa. E acho que é só. Nos vemos no próximo vídeo, certo? Não esquece de comentar, hein? Então, tchau, tchau.